aí, pessoal? Olha, nesse vídeo eu não vou ficar aqui falando de conteúdos do programa, do curso, porque isso você vê lá no site, é fácil de você acompanhar. Eu tenho uma coisa muito mais importante agora, que é explicar por que eu chamo os meus cursos de Poder dos Insights de alta qualidade, onde às vezes uma frase vale mais do que 500 horas de uma formação inteira. E eu quero fazer você entender porque os meus cursos são de rápida formação, mas não significa curso de enrolação. Então, muito pelo contrário, eu preciso fazer você entender por que e como que a minha formação ela permite alguém já começar a atuar em cerca de 120 dias depois de passar por uma imersão. Essa é uma imersão inicial cuja soma dos conteúdos de aula é de apenas 6 horas, mas vai junto com a minha mentoria individual. E eu quero entrar agora num brainstorming que vai mexer com o teu cérebro, vai revirar muitos dos seus conceitos e daí você vai entender o diferencial do que eu ensino e por que eu trabalho com as mentorias diretas nas minhas formações e na musicoterapia, junto com essas aulas curtas de cerca de 15 minutos que você assiste na plataforma. Mas antes, você precisa entender a importância de conhecer a musicoterapia no atual cenário do mundo, nesse cenário altamente distópico, para você reformular completamente a sua profissão. Inclusive, no final do vídeo, eu já vou te dar um monte de soluções, exemplos práticos, reais, de coisas que eu vejo todos os dias com meus alunos, para você já começar a trabalhar aí na tua escola, no teu espaço. Agora, sobre o que você vai fazer quando for um musicoterapeuta. Veja que esses dados de pesquisa de estudo internacional sobre depressão, ansiedade, transtornos mentais e emocionais de várias categorias, pois é um dos nichos onde nós melhor atuamos com a musicoterapia. E o Brasil é a população mais ansiosa do hemisfério sul, onde mais de 26% tem diagnóstico de algum distúrbio de ansiedade e 1/3 da população mais jovem, de 18 a 24 anos, sofre de ansiedade ou pânico. A depressão não fica atrás e em algumas regiões do Brasil chega a quase 20%, especialmente entre mulheres e jovens. Esse é o pessoal que está falando que tem, né? Milhões de pessoas sofrendo e necessitando de transformação, ensino e cura. Aqui em Portugal, que é onde eu moro, cerca de 20% da população tem os mesmos problemas. E tem um outro dado ainda para piorar esse quadro distópico, desse mundo de transição que a gente atravessa, que é a inteligência artificial, que vai modificar absurdamente o panorama profissional de todo mundo. Isso vai ser uma rapidez tipo rastilho de pólvora. Isso já começou. E você? Como você está se preparando para encarar tudo isso pessoalmente, profissionalmente? Porque o mundo vai exigir a pessoa se reinventar de maneira totalmente inclusiva, sem criar distinções, limitações entre as pessoas que ela atende ou deixa de atender. O mundo vai precisar de profissionais capazes de lidar com a musicoterapia, que é a medicina do futuro, sem remédios, não invasivo, sem contraindicação, que atua potencializando o poder de cura natural do nosso organismo, que age em todos os níveis, no corpo físico, energético, sensorial, emocional, mental, sistêmico, espiritual, cósmico.
abrindo a inteligência e a intuição para uma conexão profunda com a sua missão de alma, encontrando o fundamento da sua vida, transformando para sempre quem você é e o que você faz. A musicoterapia, ela não tem restrição nenhuma de público-alvo. Então, tudo que você aprende hoje, percebe isso, ele é compartimentado em nichos, serve para esse, mas exclui aquele. E a musicoterapia não, ela não é restritiva, ela atende todo mundo. Você vai poder atender tudo, pré-natal, bebê, gestante, criança, adolescente, idoso, paciente terminal, qualquer nível de escolaridade, é só você saber adequar. Atende indivíduo, atende família, atende grupo, atende empresa, atende escola, atende clínica, atende hospital, atende no SUS, Sistema Único de Saúde do Brasil, atende SPAS, atende você mesmo na autoaplicação, é tudo. E outra coisa, a musicoterapia é uma ciência que você encaixa em qualquer área de atuação. E eu, na mentoria, eu te mostro como você vai conseguir ajustar para você se diferenciar, incluindo na área onde você pretende atuar. Pode ser você um professor de yoga, professor de meditação, professor de música, professor de artes, professor de colégio ou faculdade de qualquer disciplina, psicólogo, psiquiatra, área médica, terapeuta sistêmico, coach, terapeutas holísticos, tudo pode entrar na musicoterapia, como eu te ensino. Agora, como é que funciona o meu curso, que é tão rápido e com tanto resultado em tão pouco tempo? Preste atenção aqui, porque agora que começa o brainstorm, preste atenção. Tem professor de yoga que me procura com 500 horas de formação e que ainda não se sente seguro para dar aulas. Tem terapeuta holístico com 300 horas de formação e um monte de modalidades que não se sente seguro para se impor profissionalmente. Tem psicólogo, psiquiatra com especialização que não se sente seguro para dar conta e resolver o problema do seu cliente. Agora, pensa comigo. Olha que conta exótica que eu vou fazer para você. Quantas horas de atividade tem um pai ou uma mãe de criança de 6 anos que está com insônia, ansiedade e pânico? Se ele é pai há 6 anos ou mãe, eu fiz essa conta. Um ano tem 8.700 horas. Em 6 anos dá mais de 52.000 horas. Juntando o pai e a mãe são mais de 100.000 horas de atividade. E ainda assim, ele não se sente seguro de lidar com a insônia, nem o pai e a mãe juntos. Ansiedade, pânico do seu filho de 6 anos. Então, quantidade de tempo é uma coisa que parece muito boa, mas nem sempre resolve. E qualidade de insights para uma certificação é uma coisa muito diferente. E nas minhas certificações, eu só trabalho com alta qualidade de insights. Mexeu com a sua cabeça? Então, para estudar comigo, você tem que entender o meu jeito de pensar. Existe então um segredo no que eu faço. É tamanha quantidade de insights e o ajuste dos insights que você tem para aplicar e os materiais que eu criei para você usar, que são os áudios, as meditações guiadas, os protocolos de aplicação. É tamanha a acessibilidade e a facilidade com que o meu método entra na sua vida, sem que você precise brigar com a sua rotina. Isso é que faz a diferença. Isso é que transforma a gente. Então, esse é o modelo que eu acredito e que eu vejo funcionar aqui nos meus alunos. Você concorda que aqui a gente tem o coração de um método? Agora, eu quero te provar que
trabalhar com insights é uma verdade e que isso funciona mais do que qualquer outro método. Eu preciso te provar isso. Então eu vou te mostrar que eu consigo mudar a sua vida com uma única frase. Porque isso aconteceu comigo. É uma frase que também mudou a minha vida alguns anos atrás. E que eu ouvi de um simples taxista que fez uma corrida comigo na minha primeira viagem na Índia. Essa frase que eu vou te contar é um exemplo daquilo que eu chamo de autoridade real de conhecimento. É conhecer por experiência e não porque está repetindo um exercício, uma teoria de 200, 300, 500 horas, você entende? Então, numa das primeiras viagens que eu fiz para a Índia, certa vez eu precisei pegar um táxi e eu tive uma experiência que foi inesquecível e que mudou para sempre a minha vida. Porque no final da corrida, gente, o motorista não quis receber o pagamento. E o motivo foi porque, quando a gente começou a corrida, veio aquela conversa, o que é, o que você é, onde é que você vai, o que você faz? E aí ele me perguntou o que você faz. E eu falei que eu era musicista e bailarina. E o taxista, um sujeito simples, sabe, aquele colarinho poído, cachecol velho, faltando dente na boca, sujeito pobre. E no final da corrida ele não quis me cobrar porque eu era musicista. Ele tomou isso não só como um privilégio, mas como uma bênção divina ter dado corrida para uma musicista naquele dia. Mas não foi só isso, a história é maior do que isso. A corrida inteira foi um negócio diferente ali. Porque começou que ele desviou o caminho para chegar no destino e ele começou a dar volta e desviar o trajeto indo para um lado completamente diferente do lado que eu já sabia que ele tinha que ir. E aí eu já comecei, a cabeça da gente a questionar aquela malícia. Eu achei que ele estava querendo me enrolar, aquela malícia da gente, Aí ele sorria, tudo feliz, só falava assim, não, agora nós vamos por ali porque é mais bonito. Vamos passar por um campo de flores, e passava um campo cheio de flores amarelinhas, aquele pessoal colhendo flores para fazer óleo. Aí passou aquilo ali, vamos desviar por ali agora porque tem uma ponte, um riacho, eu quero mostrar para a senhora. Chegou num certo momento, ele parou, desligou o carro, desceu, andou, foi até um quiosque, foi lá dentro, voltou, me serviu chá, trouxe chá, me serviu dentro do táxi. E eu pensando naquela malícia, quanto é que vai custar isso tudo no final da corrida, Mas aí quando finalmente chegou no destino, mesmo tendo feito toda aquela corrida muito maior e servido chá e não sei o que, ele não quis me cobrar. E quando eu insisti em pagar, ele me disse a frase que mudou a maneira de eu ver a mim mesma, de eu ver a realidade, de eu ver a minha vida, de eu ver o meu trabalho, de eu ver o que é música, o que é dança, de eu ver o que é dinheiro, o que é cobrar. Mudou tudo e me fez tomar coragem para várias mudanças de atitude na vida que ressoam para mim até hoje. Ele falou assim para mim, eu é que preciso te pagar. Eu que tive a bênção de transportar um artista no meu táxi. E terminou assim. Médicos, artistas e professores não são profissões, são dons de Deus. O médico cura as dores do corpo, o artista cura as dores da alma e o professor nos orienta no caminho. E eu com o dinheiro assim na mão, olhava para ele, olhava para o dinheiro, olhava para mim
E me deu vontade de rasgar o dinheiro. E a minha malícia. E eu achando que ele deu tanta volta para cobrar mais no final da corrida. Então, esse é o valor de um insight. Ele me fez ver a diferença entre a autoridade real pelo conhecimento, que é o que eu ensino para os meus alunos, por um lado. Por outro lado, o que é viver sem sentir firmeza no que faz, sem sentir firmeza no que pensa e no que acredita, e ter a sensação de que está sempre correndo atrás de alguma coisa, ao invés de estar fluindo na vida como deveria, sendo um líder alfa em quem todos podem confiar. Aquele taxista, um homem humilde, é um líder alfa. Todos podem confiar nele. Isso é o tipo de insight por autoridade real de experiência que eu transmito nos meus cursos e mentorias, aplicando ao seu trabalho como musicoterapeuta. É o tipo de coisa que vale mais um segundo do que 500 horas de curso. Isso é no que eu acredito, pois é o que funciona. Então, tudo que eu ensino sobre musicoterapia é por experiência. É por insights de alta qualidade. Aquela experiência ali do taxista mudou completamente o meu jeito de ver aquilo que eu mesma fazia. Ali eu entendi em que mundo eu queria viver. E eu entendi que eu poderia escolher e definir o mundo em que eu queria viver. E que eu podia e deveria construir esse mundo, dia após dia. É isso que eu ensino aos meus alunos. Então, eu digo que eu não sou professora de meditação. Eu não trabalho apenas passando ferramentas holísticas. Eu sou uma mentora de mundos. Eu te mostro como você entrar num mundo novo, um mundo de ensino e de cura ao mesmo tempo. É diferente de eu te dar aula de meditação, você entende? Eu te mostro uma outra vida que você pode começar a construir com autoridade, segurança, conhecimento embasado, experiência para poder trabalhar com a musicoterapia no ensino e na cura. Agora, se você está entendendo as necessidades do mundo e onde as pessoas estão cansadas de informação e anseiam por conhecimento real, de experiência, com altos insights, altas sacadas. Olha isso aqui que eu escuto todos os dias. Apesar daquela carência de pessoas com depressão, escola de yoga fechando porque não tem aluno. Terapeuta holístico, sem cliente. Depois que largou o emprego, investiu tudo na formação como terapeuta e não consegue se manter. Musicista passando dificuldade, porque não tem trabalho. E quando tem é muito mal remunerado. Psicólogo sem conseguir ganhar a vida, gente. Nicho de espiritualidade, meditação, tudo muito saturado. Talvez porque tem muita coisa que não inspira confiabilidade. Então, eu escolhi aqui explicar como a certificação de musicoterapia comigo vai resolver esse tipo de situação. Onde nós temos uma imensa demanda de gente precisando desse tipo de cura, especificamente, mas os núcleos que poderiam estar bombando de atender estão estagnados. Porque todos esses casos que eu citei aqui, o que falta é o domínio de criatividade para afirmar o seu diferencial. Isso ninguém ensina e é a parte que eu mais me dedico a ensinar.
Então, vou falar de soluções com a musicoterapia dimensional que eu ensino, soluções que você pode aplicar na sua realidade. Porque se você já é alguém que trabalha com ensino ou cura e está sem clientes, como é que pode? Será que não é o seu modelo de trabalho que está ultrapassado? Então vamos ver aqui exemplos. Exemplo de escola de yoga com poucos alunos, onde a solução com a musicoterapia vai ser conseguir aproveitar melhor o espaço. Eu estou cansada de ver escola de yoga com espaço subutilizado. Como é que é a realidade? Tem aulas no período de manhãzinha e aulas no período da noite, das 7 às 9 e das 7 às 10. Às vezes tem uma aulinha no sábado, o resto fica tudo parado. Agora, o que o dono faz? O dono acaba tendo que sublocar. Isso é complicado, porque daí coloca alguém que não tem, vamos supor, o mesmo compromisso, não tem o mesmo vínculo com a escola, ou não é da mesma linha de yoga que a pessoa, o dono da escola faz. Então vira aquela confusão. E o pior, a tua escola, ela perde a identidade. Então a solução aqui, se você é, além de professor de yoga, também um musicoterapeuta, você vai conseguir ocupar todos os horários livres, atendendo não apenas os seus alunos matriculados, mas também os seus amigos, familiares. Vai ter muito mais gente girando na sua escola e por outros motivos. Você vai conseguir um rendimento por horário e por pacotes maior do que se você tiver que pagar um professor ou sublocar. Esse é um ponto. Mas tem uma outra coisa no caso do professor de yoga. Os professores de yoga ficam tristes quando eu falo isso. Não é uma crítica. Mas a verdade é que eles não sabem como usar a música nas suas atividades. Porque nos seus cursos de formação, quando muito, eles têm uma aula de como cantar alguns mantras. Uma aula. E não passa disso. Uma aula. Eu sei, eu que dava. Quando eu morava no Brasil, me davam uma aula. Então fica tremendamente restrito o uso que se faz da musicoterapia durante as aplicações de asana, pranayama, pratyahara, nidra. Vocês não fazem ideia da quantidade de possibilidades de se introduzir música numa prática de yoga, tornando essa aula muito mais atrativa, muito mais dinâmica, energizada, calmante, traz o trabalho emocional, energético junto, em grupo, facilitando demais o processo da meditação. A música também permite você recriar a sua aula de yoga de uma maneira muito mais diferenciada, personalizada e usando técnicas dinâmicas que eu ensino para você. Outra coisa, o meu curso te mostra como trazer o som de uma maneira universal. Pois a maneira como se faz, que é só cantar mantras indianos, afasta muitas pessoas que entendem que aquilo pode ir contra a religião delas ou que é algo que elas não participam, porque elas não conhecem. Então, se você está nessa de impor aos seus alunos cantar, por exemplo, um mantra de Shiva, mas ele não se identifica com Shiva, Ganesha, como é que faz? Ali você está afastando alunos que poderiam estar na sua escola. Então, com a musicoterapia eu te mostro como existem inúmeras alternativas para todas essas situações e baseadas na tradição do yoga e no sufismo, e no taoísmo, e no canto gregoriano, no xamanismo. Outra coisa que se torna cada dia mais comum é a gente ver médico, psiquiatra, psicólogo, fono, físio, indicando a seus pacientes
para eles irem procurar aula de yoga ou meditação. E aí eu me pergunto, preste atenção, mas por que esses profissionais da saúde não pensam eles em se qualificar para ministrar a meditação para o seu paciente? Ao invés de mandar o seu paciente buscar isso em outro lugar fora do seu consultório. Então, com a certificação da musicoterapia dimensional, é possível criar e conduzir os seus próprios grupos de musicoterapia e meditação dentro do seu consultório, abrindo um novo leque de atuação na área do yoga terapia, que você jamais imaginou ser possível e extremamente prazeroso. Agora, vamos falar sobre a situação atual do terapeuta holístico, que em 90% dos casos é alguém que rompeu com o mercado de trabalho mais convencional, onde ele não era satisfeito, para se tornar terapeuta. Então, se tornou extremamente comum a pessoa fazer essa transição, ela larga o emprego, ela faz um curso, aprende um monte de técnicas, investe, se dedica e aí acaba não tendo o resultado que esperava. E muitos sofrem demais, porque às vezes tem que retornar ao antigo mercado de trabalho e a frustração é alucinante. Então, existe aqui inúmeras coisas, gente, que eu poderia comentar sobre todo esse tipo de processo, mas eu vou falar de uma coisa só, que é a padronização do ensino do terapeuta holístico. Isso acontece por causa do tipo de formação que, a meu ver, como eu tenho dizendo, eu acho que tem muita coisa estagnada em modelos dos anos 70, anos 80, anos 90, né? Exemplo da vida real. A pessoa faz um curso para aplicar uma determinada técnica holística e ela entende que o seu preço de consulta ali é R$100. Aí o vizinho da frente faz um curso da mesma modalidade, às vezes muito pior do que o seu, e começa a atender por R$30. Quer dizer, é impossível a pessoa se reinventar e sair da padronização. Então entenda que é a padronização que obriga você a brigar por causa de preço. Porque na placa que está lá na sua porta o nome da modalidade é o mesmo. Então o teu cliente não vai diferenciar. Então daí a importância da musicoterapia dimensional, porque ela permite que você consiga sair desse tipo de normatização. Você vai sair da impessoalidade de somente aplicar ferramentas holísticas, né, que é o que o pessoal fala. Você vai se tornar capaz de criar o seu jeito e o seu método usando a música e as técnicas que eu te passo. De tudo que eu conheço, gente, só a musicoterapia tem esse poder. Porque a música, ela é o maior poder de movimentar energias que existe. Tanto é que toda fase da sua vida é marcada por uma música. A música entra em todas as terapias holísticas que existem, permitindo ao terapeuta recriar sua atuação de maneira completamente única, singular, personalizada. Aí você tem o teu público. Aí sua carreira começa a decolar, né? Vamos usar essa expressão. No caso de você que é musicista, professor de música, nem precisa comentar, gente. Você precisa aprender a atender como musicoterapeuta urgente, porque é muito revigorante. Às vezes mais do que dar aula de instrumento, que é uma coisa maçante, repetitivo, cansativo. Chega no fim do dia, eu sei, o nosso ouvido, o nosso sistema nervoso, ele fica exaurido, porque o músico ele é sensível. Eu já passei por isso. A musicoterapia é uma nova vida para quem já é musicista. Você vai transformar a sua profissão. A sua profissão de uma vai virar duas, em poucos meses. Você já vai se diferenciar tanto no ensino, né, quanto na própria execução do que você toca. Você vai sentir diferença. Você vai duplicar seus rendimentos. Você vai duplicar a sua satisfação.
Você vai poder atender os familiares e os amigos do seu aluno. E se você é professor, educador, de qualquer disciplina, eu nem vou começar a falar porque é tanto exemplo que nossa, teria muita coisa, mas muita coisa de como adequar a musicoterapia para escola, sala de aula, atividades curricular, extracurricular. Mas eu vou deixar isso aí para criar um vídeo especial só sobre esse assunto, porque aqui não vai dar tempo. Então, esse é um mundo novo que você vai entrar e eu te digo, você precisa se atualizar, porque a demanda já é imensa, mas parece que os profissionais não estão acompanhando. E comigo você vai entrar nesse mundo novo, vai participar do meu WhatsApp pessoal, você vai poder interagir com o grupo e até entrar nos meus contatos internacionais para você conhecer gente nova e novas oportunidades. Agora, se você tem medo do desafio, porque trabalhar com música parece um sonho colorido, todo mundo gostaria, mas se você está travado naquela coisa do medo de não ter talento, isso não depende do que as pessoas entendem por ter talento. Eu tenho medo de não ser criativo. Você não precisa preocupar com isso, porque os protocolos de aplicação e os materiais de trabalho, que são os áudios, as trilhas guiadas para você criar suas sessões, elas estão ali. Você vai aplicando e vai aprendendo na sua prática. Aí a pessoa fala, eu não consigo, eu sou ruim para música, eu já tentei piano, já tentei violão, eu não tenho ritmo, eu sou desafinado. Gente, isso aqui não é conservatório de música, não é isso que eu ensino. Eu ensino a terapia a partir da musicalidade de alma e mostrando a você o que é o yoga a partir dos sons. Isso é para refinar a sua alma e refinar o seu poder terapêutico. Isso qualquer pessoa aprende. E para você que sempre sofreu porque acha que não consegue meditar, agora você vai conseguir com as minhas técnicas ativas e vai levar os outros a conseguir. Porque este é o mundo da meditação ativa. Que olha, quando a gente entra nele com música, dança, respiração, movimento, você não quer mais sair, não troca por nenhuma outra abordagem e complementa aquilo que você já faz nas outras técnicas, né? Então eu estou esperando você entrar na minha lista VIP, é uma lista de espera porque as vagas são poucas, porque como é tudo por mentoria, não pode ser todo mundo, né? Escreve para mim, eu te retorno, a gente faz uma videochamada para ver como que tudo isso vai entrar na sua vida. E a gente juntos, a gente vai criar uma lista de itens para ir aos poucos desenvolvendo. Como é que você vai aplicar no seu caso real para as tuas urgências e necessidades? E que tipo de atividade você pode trabalhar para criar os seus melhores rendimentos de maneira planejada e muito bem programada.